Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia central da teologia cristã, a crença de que a vida e a morte de Jesus foram, na verdade, o ponto máximo de um plano divino que já vinha de muito tempo. Vamos ver como cada peça desse quebra-cabeça se encaixa. Para a gente começar, vamos direto a uma pergunta que está no centro de tudo, né? Como é que uma justiça perfeita pode permitir o perdão? Para entender a solução que essa teologia propõe, primeiro a gente precisa entender o problema. E que problema? Se Deus é perfeitamente justo, como ele pode simplesmente perdoar quem quebra as suas leis? Vamos analisar como essa linha de pensamento lida com essa tensão. Bom, para a gente entender isso direitinho, a nossa conversa foi dividida em 5 pontos. A gente começa com um problema universal que afeta todos. Depois, passamos para as sombras de uma solução, que a gente encontra em textos antigos. Aí, a gente chega no coração do assunto, a grande troca. Vamos entender o papel de Jesus como o segundo Adão e, por fim, como a justiça é satisfeita. Certo, então vamos lá. Tudo começa com Adão. Pois é. Segundo essa visão teológica, o problema que Jesus veio resolver tem sua raiz lá atrás, no legado de Adão. Uma questão que, no fim das contas, afeta toda a humanidade. E a palavra-chave para entender isso tudo é representação. Pensa assim, é como um embaixador que fala para um país inteiro. O que essa pessoa faz tem consequências para todo mundo que ela representa, certo? Bom, a teologia reformada diz que Adão agiu exatamente assim, como um representante de toda a humanidade. Tá, e qual foi o resultado disso? Quando Adão, esse representante, pecou, bom, foi como derrubar a primeira peça de um dominó gigante. A ação dele não foi só um erro pessoal, não. Ela meio que definiu um estado de pecado e condenação para todos que vieram depois. Beleza. Então, esse é o problemão. Mas a solução não surgiu do nada, sabe? A fonte aqui explica que, por séculos, o Antigo Testamento já trazia o que a gente pode chamar de sombras ou pistas que apontavam por uma resolução lá na frente. E esse sistema funcionava em basicamente 3 passos. Primeiro, a exigência. O pecado tinha um preço, e esse preço era a morte. Segundo, o sinal temporário. Deus instituiu sacrifícios de animais para cobrir o pecado. Mas, e isso é o mais importante, esses sacrifícios não eram a solução final. Eles eram como uma seta apontando para a realidade que ainda estava por vir, um sacrifício perfeito. E esse ponto é fundamental. A morte dos animais não zerava a conta do pecado de vez. Era mais como se cada sacrifício fosse uma nota promissória, sabe? Uma promessa de que um dia o pagamento real, o pagamento definitivo, seria feito. E é aqui que a gente chega no ponto de virada, no coração de toda essa estrutura teológica. É uma ideia conhecida como a grande troca. E tem a ver com uma transferência dupla bem surpreendente. Para a gente entender essa troca, a gente precisa de uma palavrinha específica: imputação. É, basicamente, um termo de contabilidade. Significa colocar algo na conta de outra pessoa. É como fazer uma transferência bancária de uma conta para outra. E o que acontece, segundo essa teologia, é uma transferência dupla. Pensa só, de um lado, a culpa e a penalidade dos nossos pecados são transferidas para a conta de Cristo. Do outro lado, a justiça perfeita de Cristo é creditada na nossa conta. É uma troca completa, de mão dupla. E olha, essa ideia não é nova não, ela foi formalizada há muito tempo em documentos teológicos históricos. Repara como essa citação aqui destaca que não é a nossa fé ou as nossas boas ações que nos tornam justos, mas sim a obediência e satisfação de Cristo que são imputadas, ou seja, creditadas na nossa conta. Sabe uma forma bem poderosa de entender tudo isso? É contrastando 2 figuras centrais, Adão e Cristo. Muitas vezes, Cristo é até chamado de o segundo Adão. Essa tabela aqui resume bem a ideia de reversão. Olha só, os dois agiram como representantes. Mas onde a ação de Adão foi a desobediência, a de Cristo foi obediência e sacrifício. E o resultado? Totalmente oposto. Se Adão trouxe pecado e condenação, Cristo traz perdão e vida. Então, percebe? O mesmo princípio, o de representação, que levou à condenação por meio de Adão, é o mesmíssimo princípio que leva à salvação por meio de Cristo. É a mesma lógica, só que com um resultado completamente oposto, um resultado de redenção. E com isso, a gente chega na conclusão. Se o problema todo era uma questão de justiça, então a solução precisa, necessariamente, satisfazer essa justiça. É como se a gente estivesse chegando no veredito final desse grande caso judicial cósmico. E a conclusão é a seguinte: o sacrifício de Cristo não foi só um gesto simbólico,
foi um pagamento legal, de verdade. De acordo com essa visão, ele satisfez plenamente a justiça do Pai. O que isso quer dizer? Que a dívida foi paga completamente. E pronto, isso responde à nossa pergunta lá do início. Como é que uma justiça perfeita permite o perdão? A resposta é, não ignorando o pecado, mas garantindo que a pena fosse paga integralmente por um substituto, um redentor. Então, para a gente fechar e amarar tudo, tínhamos o problema, que era o pecado exigindo uma penalidade. Tínhamos as pré-figurações, os sacrifícios que apontavam para uma solução. Aí veio a troca com Cristo assumindo nosso pecado, nos dando sua justiça. O resultado? A justiça divina foi satisfeita e a conclusão, o plano está completo. Bom, essa estrutura teológica toda oferece uma resposta bem completa para o problema do pecado da justiça. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa uma pergunta bem importante para a vida, para o dia a dia. Se a dívida da justiça já está paga, qual é então o propósito de uma vida de boas obras? Ficaria uma reflexão, né?